Glória a Deus. Paz, meus queridos. Amém. Deixa eu tirar aqui o sino. No final vocês descobrem o que vai ser pro final, amém? Mas tem um mistério com esse sino aqui hoje. Você vai saber no final, aleluia. Mas nós vamos tocar ele. Irmãos, a gente sempre começa o ano. Faço questão, já eu nem sei quantos anos. Quer dizer, completou 10 anos que eu estou pastoreando em Brusque. Fez uma década, esse ano não, passou agora, né, 2025. Já são 10 anos lá na cidade. Parece que foi ontem que eu e a Carol saímos aqui da nossa 10 anos em junho, fez 10 anos e meio agora. Parece que foi ontem que a gente saiu da Sena, né, nossa casa paterna, que é até hoje. Por isso que tem muitos irmãozinhos novos aí que a gente ainda não conhece. A cada ano vai conhecendo, uma nova geração que vai chegando. E a gente faz questão sempre de começar o ano aqui. Por que eu digo começar o ano? Porque as nossas primícias em Brusque é de 3 a 9. Então começamos amanhã, 8 da manhã. Abrimos a igreja, a galera entra e fico lá orando também, como aqui. Orando, jejuando, buscando a Deus. A nossa é de 3 a 9. E já faz alguns anos, né, que eu venho aqui dia 2 e o apóstolo Casas vai lá dia 8. Então, se você está convidado para acompanhá-lo aí numa mutirão, uma galera grande aí, numa carreata, lá para Brusque, aleluia, dia 8, glórias a Deus. E, irmãos, em novembro, Deus me deu uma palavra e me fez repensar muita coisa. Eu diria que o foco dessa palavra hoje é para ministros. Não só ministros do Evangelho que pregam, que lideram algum setor ministerial da igreja, enfim. Mas todo aquele que tem um chamado, eu vejo, e eu sei que você tem um chamado, amém? Em nome de Jesus. Não importa a sua medida, a área que você está inserido. Essa palavra me trouxe um alinhamento e um confronto de outubro para novembro, porque 2025 foi, eu estava falando com a Carol, teve lutas extraordinárias, pancadas que eu vou te dizer, mas foram os melhores anos da nossa vida. Deus nos honrando dentro do país, fora do país, aconteceu muita coisa, obrigado, irmão. Mas tudo isso também nos levou a uma reavaliação, porque isso é importante, irmão. Introspecções são importantes para você reavaliar a rota, reavaliar os próximos passos e não errar. Por isso as primícias é fundamental. Estar aqui 7 dias pode significar você ser assertivo agora em todo o restante do ano. Você buscar direções precisas, orientações no seu chamado, no seu ministério, na sua empresa, na sua conduta, em tudo. Você já começa o ano sabendo aonde vai pisar, sabendo o que precisa fazer. Você já sai na frente de todo mundo, irmãos, ou de muita gente. Por isso, priorize estar aqui o máximo de dias que você puder. Eu sei que vai até o dia 7 aqui ainda. E se quiser continuar mais 2 dias em Brusque também, pô. Aleluia, 8 e 9. E eu quero abrir com vocês, antes de abrir, tem que falar do jornal aqui da Carol, né? Atos capítulo 8, deixa aberto aí. Nós vamos ler quase o capítulo inteiro. Tem até bastante tempo, né, pastor? Que bom rever alguns pastores amigos, né? O pessoal de Montemor, Alexandre, essa galera, Vera em peso, ele tá, glória. Os outros amigos aí de longa data, irmão Selmão, os pastores aqui, né? São amigos aí do coração de muito tempo. Quantos anos, né? Essa turminha aí da velha guarda. E é uma alegria estar aqui, estar em casa, estar em família. Eu lancei 32 livros, nós vamos lançar agora o 33º, que vai ser... Estamos chique, irmão, nós vamos fazer um book tour na Itália, né? Nosso primeiro livro em italiano vai sair agora em fevereiro, no meio da Carol. E eu não trouxe nenhum praticamente meu. Bom, né? Porque eu dei como prioridade trazer os livros que a minha esposa está lançando. É uma pena, irmãos, que não chegou a tempo o livro novo que ela lança amanhã. A gráfica vai entregar amanhã durante o dia. Eu estava torcendo para chegar hoje. O Além das Diferenças, que vai trabalhar a questão de casamento em cima dos 4 temperamentos. Que a minha esposa buscou uma especialização, hoje ela é analista formada. E esse journal book aí fez
Um sucesso, irmãos, que eu vou te falar, tá? E o que a gente trouxe está lá. Você pode ir ali no final, algumas mulheres já passaram ali e pegaram, porque é de acordo com cada temperamento. Se você é colérica, você vai pegar o teu devocional, o teu manual da colérica. A sanguínea pega da sanguínea, a fleumática da fleumática, a melancólica da melancólica. E no final você pode passar ali, viu? A Carol te explica um pouquinho aí de como vai funcionar e como é. Mas ela lançou em Brusque, em 2 dias esgotou. 2 dias. E eu falei, você tem que fazer muito mais. Bota muito mais disso, né? Agora a gente chegou a uma remessa maior. E vai estar lá no final, amém, gente? Vamos lá então, para o texto. Deixa aí aberto em Atos capítulo 8, versículo 1. Esse bloco de Atos 8, para mim é um dos mais emocionantes que tem no Novo Testamento. Por quê? Porque ele é cheio de reviravoltas, irmãos. Cheio de nuances, cheio de reviravolta. Quando você pensa que o texto estagnou, entra outro cara em cena. E aí quando pensa que, não, agora deu uma parada, entra outro doido na cena. E entra outro, e entra outro. O texto, irmãos, eu vou te dizer. Sei como é que Hollywood ainda não explorou Atos 8. Porque Atos 8 é hollywoodiano, irmãos. De tanta mudança de cenário, de gente que entra e gente que sai. Eu não sei você, eu já preguei inúmeras vezes sobre Atos 8. Mas como eu falei, em novembro, o texto ganhou um contorno diferente aqui dentro. Muito diferente aqui dentro. E eu preciso explorar o máximo que eu puder essa noite o texto inteiro com você. Eu sei que é muito grande o que a nossa meta de hoje é do versículo 1 ao 24 ou 25 por aí. E se a gente não conseguir ler tudo e não vai mesmo, para ganhar tempo, que eu fique como deveres de casa, amém? Ao longo do dia, amanhã, você lê o texto, estuda um pouco ele, porque é fabuloso, é fantástico. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E vamos começar no versículo 1. Está aqui, está lá. Também Saulo consentiu na morte dele. Lembra do primeiro Marte, né? No capítulo anterior, Estevão. E fez-se naquele dia uma grande, guarda essa palavra, perseguição. É a primeira palavra-chave dos 25 versículos, ou 24. Uma perseguição contra quem? Contra a igreja que estava em Jerusalém. Guarde essa geografia, estava em Jerusalém. E todos foram dispersos, é uma outra palavra importante, dispersão ou diáspora, que está nesse versículo 1. Pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto um grupo apenas. Todos é todos. Somente os apóstolos que permaneceram. Então você já vê aí o tamanho da perseguição. O versículo 1, como eu falei, ele vai começar dando um cenário. O cenário vai mudar muitas vezes, num capítulo só. E a chave desse primeiro versículo é perseguição. A igreja sofreu uma grande perseguição. E permita eu abrir uma aspas aqui, não queria fazer isso tão cedo, mas vamos lá. Uma aspas inicial. É importante demais eu identificar a origem dessa perseguição. Que é uma coisa que a nossa geração, eu me incluo, tá? A nossa geração tem mais dificuldade é discernir a origem, discernir de onde está vindo a pancada. Gabinete pastoral, os pastores aqui sabem disso. O que mais a gente atende, recebe pessoas é que tem coisas que elas atribuem a Deus e não é Deus, é uma colisão do inferno. Tem coisa não é o diabo e nunca foi o diabo, é Deus permitindo. Tem coisa que não é nenhum dos dois, eu e você. Fazendo, sabe, nhaca. Ou coisa difícil é discernir a origem de uma pancada. E posso dar um conselho para você? O nível de maturidade que um homem e uma mulher encontra no reino e passa a ter um discernimento maior de perseguição, te coloca alguns passos na frente. Porque quando eu discerno uma perseguição, eu vou agora me posicionar de acordo com
aquela perseguição. Se a origem satânica é um modus operandi, se é de Deus é outro modus operandi. E se é comigo, por exemplo, vamos imaginar que você decide se alimentar mal a partir de hoje. Comer só besteira, só besteira, nada nutritivo, 3, 4, 5 meses, daqui a 5 meses um quadro de anemia, um problema estomacal, alguma coisa, e você vai dizer, é o diabo me perseguindo. É claro que não é você, comendo mal. Você entende como a gente coloca na conta de Deus ou do diabo? E às vezes nós colocamos na conta do diabo, é uma perseguição e nunca foi. É Deus te enviando para o olho do furacão para te testar, moldar o teu caráter, ajustar a tua conduta e te reposicionar no teu comissionamento. Ou coisa difícil é entender origem de perseguição. E se você caminhar nesse discernimento nesse ano, você vai acelerar. Por que eu estou falando isso? Porque essa perseguição tem uma origem. Quando você já entende por que Deus, aí não foi diabo não, tá? É Deus permitindo uma perseguição. E alguns historiadores do primeiro século, como Eusébio, Joséfo, eles citam um pouco dessa perseguição. Foi coisa terrível, gente, com a igreja primitiva. Crente sendo arrastado, morto, cortado ao meio e por aí vai. Ao ponto de todo mundo fugir. É o que está ali, o texto, todos foram dispersos pela Judéia, Samaria também, só ficou os apóstolos. Ok, passa o 2, passa o 3, vamos para o versículo 4. Os que foram, aqui é uma chave, os que foram dispersos, os que fugiram para essas cidades e regiões todas, eles fizeram uma coisa: pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram. Isso já responde muita coisa. Por quê? Para nós entendermos o nível da perseguição e a resposta imediata que eles deram, eu tenho que voltar no tempo um pouquinho. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus está sendo assunto ao céu, em Atos 1,8, se quiser colocar, por gentileza, põe de volta em Atos 1,8, perdão. Depois de volta para o 8. Uma das últimas instruções de Jesus é o seguinte: vocês vão receber poder, graça, dunamis. Vão receber uma unção violenta. Essa unção é para quê? Um objetivo só: ser testemunha. E quando ele bota a missão, o propósito, ele fala assim, você vai ser testemunha, e ele cita 4 proporções geográficas, que elas estão ali. Você vai ter que ser testemunha em Jerusalém, imaginar como se fosse Joinville hoje, em Judéia, como se fosse um estado hoje, Samaria, um território um pouco mais amplo, vamos dizer a nação, e confins da terra, confins da terra, ok? 4 proporções geográficas. A minha pergunta é, aquela primeira geração obedeceu esse mandato? Eles estavam todos reunindo-se e frutificando aonde? Em Jerusalém. Somente na geografia número 1. Irmãos, é óbvio que toda aquela perseguição foi divina. Deus teve que chacoalhar aquela geração para sair da zona de conforto. Eu mandei vocês pregarem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês, infelizmente, ficaram comodamente em Jerusalém. E Jerusalém é bom demais, é confortável, amém, gente? É muito bom. Jerusalém é confortável, Jerusalém tem estrutura, Jerusalém é uma bênção. Só que nunca foi a ideia de Deus aquela geração ficar plantada em Jerusalém. Ele permite uma perseguição violenta, e aquele povo sai disperso. Esse movimento, tecnicamente é chamado de diáspora. Pode até voltar para o Atos 8:4 lá, por gentileza. E aí essa galera que agora é dispersa, sai fugindo, todo mundo atropelado, um para região da Itureia, outro quem sabe para Decápolis Romana, outro para Samaria, outras cidades dali de perto, de longe. Os que saem correndo, parece que eles vão entendendo no meio do caminho
Peraí, gente, essa pancadaria toda veio por quê? É propósito de Deus? É uma colisão? Não. Peraí, eu acho que eles se ligam no meio do processo. Peraí, gente, nós temos um comissionamento. O comissionamento é pregar em 4 proporções geográficas. A gente não realizou isso. Sabe de uma coisa? Vamos fazer isso agora. Então eles pregam e pregam em todo lugar que estão entrando agora. Vamos abrir um segundo aspas aqui? Como isso é terrível. É só quando a coisa aperta que a gente começa a dar uma resposta maior, sim ou não? Mas que raio de... Mas só quando uma doença bate na porta, quando uma crise conjugal, financeira, alguma coisa muito te aperta numa intensidade grande, que a gente sai correndo, prega, dá uma resposta, vem para a igreja, não perde um culto, se envolve com tudo. Por que é assim, gente? Por que não dá uma resposta logo no início, né, que é mais fácil? Mas infelizmente a gente gosta de dar uma resposta, mas parece que é na dor do que pelo amor. E eu espero que em 2026 você não faça isso, tá bom? Dê uma resposta no amor, amém, querido? Dê uma resposta nas instruções enquanto é tempo. Não espere uma perseguição nível hard alcançar a sua porta, a sua casa, o seu ministério, a sua empresa, para daí você cumprir princípios, para daí você pisar mais longe, para daí... Não, pera, por favor. O que acontece aqui é esse cenário. Ok. Não é a primeira. Outra reviravolta no texto. É logo no versículo 5. A Bíblia vai focar um dos dispersos. Quem? Filipe. Foram vários discípulos que foram dispersos naquele período, amém? A Bíblia poderia focar qualquer um, mas provavelmente o que causou um estrondo maior naquela época foi Filipe, na qual ganhou um espaço maior pelo autor aí bíblico. E Deus permitindo também. Descendo Filipe à cidade de Samaria, o que ele fez também? Todos eles, né? Todos eles agora parece que entenderam, acordaram. Bom, anos atrás, eu gosto de uma terminologia dentro da missiologia. Anos atrás eu dava uma cadeira numa igreja bem conservadora, uma cadeira teológica, eu dava teontologia. E tinha um amigo meu, um missiólogo experiente, dando a cadeira de missiologia. E eu participei das aulas dele, eu falei, cara, me interessa estar ligado ao que eu carrego, posso ser teu aluno. E ele vem, professor, vem pastor, vamos lá, senta aqui. E foi um bálsamo para mim aquelas aulas, porque era um missiólogo muito experiente. E ele, quando cita Atos 8, ele faz uma colocação que eu nunca mais esqueci. Ele fala o seguinte: Atos 8, esse cenário, é onde começam as missões acidentais, porque as missões intencionais começam em Atos 13. Missões acidentais, porque não estava na programação, aquela galera sair pregando tudo quanto é lado. Foi a perseguição macro que os empurrou para esse lugar. Por que missões intencionais em Atos 13? Aí é um corpo reunido, orando, discernindo, o Espírito Santo falando assim, ó, apartai para mim agora Barnabé e Paulo para aqui e para lá, para a obra que eu tenho chamado. Então aqui nós estamos dentro do campo. Atos 8, 5, está no 13? Não, é o 5. Volta lá. As missões acidentais. E é Filipe o cara que começa a pregar. Qual é o resultado da pregação de Filipe? Um barulho santo, espetacular. Está no versículo 6. Eu estou construindo todo o texto com você para chegar num cara só, tá? A gente chega nele já já. As multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe falava. Deus deu uma graça, Deus deu um carisma, Deus deu uma unção peculiar para o cara. Não só quando ele pregava atraía a atenção de todos, mas os sinais e o poder acompanharam o ministério de Filipe. Então Samaria passou a viver um verdadeiro avivamento pelo ministério de Filipe. No versículo 7,
O 6, o 7 e o 8 vão falar, porque os espíritos imundos também saíram de muitos. Então veja só, libertação, paralíticos e coxos andando curados. Olha só, todo o movimento e os milagres que Filipe estava vivenciando. Versículo 8. Pode botar o 8 para mim, por gentileza. O 6, o 7 e o 8 é que refletem bem o ministério de Filipe. Espíritos imundos, e o resultado, uma alegria enorme na cidade. Ou seja, um júbilo, um regozijo generalizado em Samaria, um avivamento. Irmão, já era para estar acontecendo isso faz tempo, ok? Se eles tivessem obedecido a instrução em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando a gente pensa que o texto acabou, pronto, está tudo completo, fechou, não tem mais o que colocar no texto, já aconteceu aqui uma coisa boa, um avivamento em Samaria, Filipe um grande instrumento de Deus. O texto dá uma outra reviravolta, e entra na jogada um outro personagem, que é o personagem dessa noite, Simão el Mago, o 9, e estava ali. O texto muda o tempo todo. Eu nunca vi tantas alterações dentro de uma narrativa só. Entra um, faz uma coisa esplendorosa, já entra outro, e já entra outro, e causa um alvoroço, e entra outro. Fantástico. Estava ali um cara chamado Simão. Ele era uma espécie de David Copperfield da época. Um mago, um ilusionista, famoso, que ele exercera a arte mágica, iludiu as pessoas de Samaria. As pessoas, Síria agora não, diziam que ele era um grande personagem. Irmãos, ele era um cara que ludibriou toda aquela região. Interessante que o versículo 10 vai falar um pouquinho mais dele, que as pessoas, desde o pequenininho ao ancião, ouviam ele, honravam ele, e apontavam para ele e diziam: esse cara, ele é uma grande virtude de Deus. Numa versão mais apurada do grego, é o grande poder de Deus na terra. Você tem noção do que esse cara era chamado em Samaria? Filipe vai causar um alvoroço espiritual no reduto do maior mago da época, do maior mágico, ilusionista da época. É nesse lugar aonde um dos maiores avivamentos dentro da esfera da diáspora ocorre. Ok? E esse Simão confrontou Filipe? Bateu em Filipe? Não, o que acontece no versículo 13 é o seguinte. Versículo 13, agora sim. O Simão creu, gente. Creu de verdade? Não sei. Só a eternidade vai revelar. Mas Simão creu, foi batizado, tá? Desceu as águas o cara, o mago. E ele colou em Filipe, porque ele estava, a palavra na Almeida é atônito. Bom, vamos falar uma coisa. Um mágico, ele sabe muito bem discernir o falso do verdadeiro, porque ele é perito em ilusão, em causar a ilusão. Então ele era perito em provocar o falso. Quando ele viu algo verdadeiro, é óbvio que ele sabe diferenciar o falso do genuíno. É o que deixou o cara atônito. Peraí, onde é que está a carta debaixo da manga de Filipe? Onde é que está o truque desse cara, que eu sou perito, eu sou o maior mago, e eu não estou achando o truque na calça, na manga desse cara? Onde é que está o truque desse cara? Não tem. E ele fica atônito e ele decide crer, aceitar Jesus. Ele é batizado e ele fica colado do lado de Filipe, acompanhando todos os passos, todas as pregações, cada oração por um paralítico. O que deixou esse cara atônito e virou uma espécie, vamos lá, de obreiro de Filipe, sei lá, uma ajudadora, ficou ali de lado. Quando a gente pensa que o texto acaba, ele recebe mais uma reviravolta. Eu nunca vi tanta reviravolta num texto só. É maravilhoso, Atos 8.
quando está tudo bem, cara, o ministério de Filipe alcançou até o mago da cidade, ou da região inteira. No versículo 14, mais uma guinada. O que acontece, irmãos? Os apóstolos ouviram do barulho em Samaria. Vamos lá, gente, que não tinha WhatsApp, não tinha rede social para você ver, o culto transmitindo online agora, com um monte de gente assistindo aí no Brasil e no mundo, né? Não tinha essa facilidade globalizada, não. Por uma notícia chegar em outro lugar, era cavalo, cabelo. Mas o barulho chegou de Samaria até Jerusalém. Os apóstolos, ali, o governo apostólico recebe a notícia. Falei, cara, a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo. E eles separam o que tinham de melhor. Os dois cabeças de tribo grande ali, Pedro e João, vocês dois, para ver com os olhos, colocar os pés e saber o que está acontecendo lá. Pedro e João começam então uma jornada apostólica, e aqui é uma missão apostólica, de verificação territorial. É o que nós fazemos o tempo todo, o apóstolo Casas faz, a gente faz. Missão apostólica de verificação territorial, ou implantação, ou até ruptura, né? Algumas. Faz parte. Separação. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por ele. Irmão, o que acontece é o seguinte: eles chegam. É interessante que o governo apostólico não perde tempo. É um relatório básico. O que está acontecendo, Filipe? Conversão, ok? Batismo, beleza? Paralítico, tá. Receberam o poder, o Espírito Santo? É só o que eles perguntam. Parece que eles foram lá só para dar um Hadug, né? A galera toda. Vocês receberam o principal? Não. Versículo 16. Nenhum deles ainda havia descido o Espírito, porque eles só tinham sido batizados nas águas. Então, o governo apostólico olha assim, tá, cara, tá muito bom o trabalho, mas para um avanço ainda maior, para uma fundamentação maior, vocês precisam do Espírito Santo. E o que eles fazem no versículo 17, pode colocar ali, é impor as mãos. E aquela galera inteira chapou o coco e foi falando de língua e o avivamento. E aí, irmão, o pau pegou em Samaria. Então veja só, eles chegam numa missão apostólica, eles verificam, isso é muito do ofício apostólico, tá? Verificar territorialmente necessidades, né, Alexandre? Verificar debilidades, verificar virtudes, possibilidades. Ofício apostólico. Aqui eles mapeiam a região, o território, cara, o que falta é isso. Então vamos concentrar nisso. O resto está andando. É quando a gente pensa, agora o texto vai parar, agora está tudo bem. O que faltava era o Hadouken ali, no espírito, todo mundo falando de línguas, agora beleza, o texto da outra reviravolta. Você percebeu quantas reviravoltas num texto só? É quando que está tudo muito bem, que o cabeção do Simão vai fazer uma nhaca histórica. E você vai entender por que é histórica. Porque até no teu Micaelis e Aurélio de hoje tem o nome desse cara. 18. Simão, quando ele viu, ele estava atônito com as curas, tá? Ele estava atônito com os milagres. Quando ele viu o reteté, irmão, quando ele viu os apóstolos, o Hadouken, a galera sair rolando, ele falou, meu Deus, eu quero isso também. Tem algum problema em querer isso também? Nenhum. Você deve querer poder de Deus. A questão é a forma como ele desejou, ou o caminho que ele escolheu para acessar isso. Ele ofereceu dinheiro. Por que eu falei que a nhaca foi histórica? Se você pegar no seu Micaelis, no seu dicionário, agora é tudo online também, ninguém mais tem aquele dicionário grande na mão, Aurélio coloca a palavra simonia. O pecado de simonia é atual hoje, usado pela língua portuguesa.
O ato de você comprar ou vender coisas sacras ou sagradas, ou seja, a nhaca que o cara fez foi tão grande que até hoje o nome dele está ligado a esse tipo de pecado. Está ali, Atos 18. Pecado de simonia. Compra ou venda de influência ou valores da igreja. E aí, irmãos, o que acontece depois de uma nhaca dessa? Há muitas teorias, se ele tinha se convertido mesmo ou não. Enfim, a gente nunca, só a eternidade vai revelar. Pedro vai repreender o cara no versículo 20. Pedro, no versículo 20, falou assim, ó, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, meu filho, pois você entendeu, ou cuidou, ou pensou que você acessaria o dom de Deus ou algum tipo de privilégio pelo teu dinheiro, pelo teu recurso, e não é assim que funciona no reino de Deus. A pergunta é, que todo mundo quer saber, até eu, o que deu com o raio do Simão Mago no final das contas? Ninguém sabe. A não ser um livro apócrifo específico, que eu já falo para você já. No versículo 24, o que o Simão faz, é só até aí que a gente tem, a gente não sabe mais o que foi daqui para frente. Pedro dá uma paulada na cabeça do cara, repreende ele ferozmente, e o que ele faz é isso aí, ó, orai por mim, ao Senhor, para que nada do que você falou me aconteça, por favor, tenha uma misericórdia aí, faz uma intervenção divina sobre mim, etc. Aí o que aconteceu o quê? Simão se converteu, melhor, se arrependeu, voltou para casa. Então vamos lá, apócrifo, vamos ver? Não está no cânon, um livro apócrifo chamado Atos de Pedro, que vai dizer, então aqui, tá, irmão? Vou botar aqui, né? Apenas curiosidade, é bem histórica, que vai dizer, nesse livro, o final de Simão. Se é verdade ou não, não sei, é um livro apócrifo. Que Simão, depois dessa repreensão, ele volta às artes mágicas, ele volta a fazer o que ele fazia antes. E Pedro andando uma hora numa praça central de Samaria, ele, para provocar, isso está o texto de Atos de Pedro, ele começa a levitar de forma provocatória, assim, na frente de Pedro, e Pedro estende a mão e repreende, ele cai, e quando os próprios discípulos vê que ele cai, que ele não tem poder nenhum, diante de uma mão estendida de Pedro, eles apedrejam ele até a morte, ele morre apedrejado em praça pública. É o único fim de Simão o Mago, registrado em algum livro histórico. Se foi ou não, também não sei. Mas também não interessa para nós hoje. Se ele morreu apedrejado, o que interessa é aonde eu quero chegar aqui. Dentro da vida de Simão, nosso personagem principal dessas nuances todas da narrativa de Atos 8, existe um pecado sutil, existe o pecado grotesco, um pecado notório e um pouco mais escondido. Qual que é o pecado grotesco? Simonia. Está na cara, não precisa nem ser muito perito, é só olhar, dizer, está aqui, o pecado de simonia é o pecado grotesco, é o pecado principal, o cara tentou comprar o dom de Deus por dinheiro, e o que está por trás das tábuas do coração? O que está por trás? Qual é o pecado sutil? O nome é benefício próprio. A intenção dele, do acesso ao poder, era que o seu nome, afinal de contas, pudesse ser ainda maior do que já era naquele momento. Se até então ele era chamado por todo mundo de um grande poder, o que ele seria chamado agora, depois que tivesse essa unção toda? Então, ele se converteu, ele se batizou, sim, passou pelo batismo, como quem sabe muita gente que passou, nós passamos, etc. Mas as motivações ainda não tinham sido ajustadas pelo Espírito. E aí eu vou dizer uma coisa, o que vai ser um norte para esse ano, para a igreja dele. E deixa eu abrir um coração profético aqui. Nós vamos ser espremidos nas nossas motivações. O radar vai passar com força. Sabe por quê?
porque é um ano de liberações da parte de Deus, financeiras, territoriais, de influência, de avanço, de alcance. Só que ao mesmo tempo, uma sondagem nas nossas motivações vai definir quem acelera e quem fica, quem acessa mais, quem acessa menos. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, nunca fez, mas de atitude sim. E tem coisas que é só Deus, mas só Deus para saber, para enxergar a real motivação no coração de alguém. Então você está colocando coisas diante de Deus esses 7 dias, não está? Eu também estou. Eu costumo fazer um memorial a cada dia por cada área da minha vida. Fiz um aqui hoje. Cada dia eu bato no altar. Entregar presentes no último dia é maravilhoso, mas não esqueça de tocar no altar todos os dias dessas primícias. Dê um nome para isso, faça alguma coisa. Então você está buscando algo, resposta, direção, crescimento, avanço, está tudo certo. Mas qual a motivação por trás disso? Posso falar uma coisa? Nem você sabe responder direito essa pergunta, só quando você vai para Ele e Ele te coloca diante de um espelho e você passa a se enxergar. E Deus nos desnuda na frente de um espelho. Então nós vamos ver verdadeiramente se não estamos dando uma de Simão, o mago, na perspectiva moderna ou não. Porque às vezes somos um Simão mago dos tempos atuais. Se a motivação principal não for uma só, e eu vou dizer qual é, está tudo errado. Voltemos para Atos 1:8. Vocês receberão poder. Sim? Poder. Poder traz influência, poder abre portas, poder bota você em mesas estratégicas, tudo isso. Solimão. Mas é um objetivo só o poder. O que, Fábio? Ser testemunha. Ser testemunha. Vou repetir, Ismar. Ser uma testemunha. Se não for a motivação maior ser uma testemunha de Cristo, não adianta os milhões passarem na nossa conta. Não adianta os grandes púlpitos desse mundo você pregar, ter acesso. Não adianta. E essa geração, infelizmente, tem perdido o foco. Quando fala geração, é a nossa. Estou falando de Brusque, não falo de Joinville, eu falo de forma global. A gente está se perdendo, não é fora, é dentro, aqui dentro. A gente está se perdendo aqui dentro. Até um dia que o Senhor coloca um espelho, e eu preciso que você se enxergue. Tá, você quer que eu te faça crescer no ministério para quê? Não, é para as almas serem alcançadas. O nosso discurso é bonito, mas o interior é podre. Na verdade, é o nosso nome que a gente deseja que seja citado mais vezes. É os primeiros lugares que a gente ainda deseja alcançar. É notoriedade que dá uma maciada que boa. O ego do ser humano não é fraco. E a gente tem que morrer e ir para a cruz todos os dias. Porque senão não vai haver muita diferença entre nós e o El Mago lá do Simão. Simplesmente em proporções diferentes, numa coisa mais escandalosa ou mais sutil, mas é a mesma essência. Por isso que dias de introspecção são violentos, não só no viés de eu quero avançar, mas no sentido de, e aí, irmãos, eu vou dizer, teve um cara macho na Bíblia, macho mesmo, vou te dizer. Porque o cara fazer uma oração dessa tem que ser macho. Ele chega para Deus e fala assim: Senhor, olha em mim se não há nenhum caminho mau. Sonda-me, esquadrinha-me e vê, aponta se dentro de mim não há algum caminho mau. Tem que ser muito macho ou macha para fazer uma coisa dessa. Tem que ser muito corajoso. Você tem que estar preparado para uma pancada. E é melhor levar uma pancada doce do Espírito do que uma repreensão pública como Simão assim o fez.
Porque querendo ou não, passa dia, o tempo é o maior professor de todas as coisas. O tempo mostra quem está certo, o tempo mostra quem está errado, o tempo mostra quem acertou, quem não acertou. Na hora ninguém vê nada, mas o tempo é o maior professor. É só você olhar para a árvore e olhar para os frutos. Pronto, é o maior. Mas é o tempo que vai mostrar a verdadeira motivação de cada homem e mulher nessa terra, irmãos. Se a tua motivação principal, daquilo que rege a sua vida, não for almas, amar aquela cidade, pastor, amar aquele ministério que Deus te confiou, porque se você não for fiel no pouco, você não acessa coisas maiores. Se não amar o pequeno rebanho, aquelas pessoas, aquela célula, aquele grupo, aquele núcleo, não espere coisas maiores na sua mão. A sua motivação precisa ser ajustada, porque você não vai ser medido pela quantidade de coisas que você está fazendo, mas pela quantidade de coisas que Ele mandou fazer, que você está fazendo em obediência, em temor, em rendição, e etc, e etc. Eu estava em novembro agora em Baton Rouge, na Louisiana, e aquele lugar mexeu comigo. Mexeu comigo, eu vou dizer por quê. O evangelho decresceu nos últimos 10 anos de 35% na questão mundial para 32%. Nós decrescemos do cristianismo mundial. Juntaram em Baton Rouge 400 pessoas. Juntaram 200 pastores de big churches, 160 tinha mais ou menos. Bom, uma hora o diretor lá que juntou todo mundo falou assim: olha, doutor Elias, existe só com esses pastores que estão aqui 100 milhões de membros. Eu falei: você está doido? Mas como? Realmente depois eu vi, porque só um nigeriano estava do meu lado, a igreja dele na Nigéria tem 26 milhões de membros. Eu falei: só isso aqui tem 26 milhões de membros, o outro do Oriente Médio ali tem mais 15, o outro ali que tem 10, fechou. Juntaram esses caras, 100 homens de marketplace mundial, big empresários do mundo, para poder injetar dinheiro dentro dos projetos evangelísticos que vão ser tratados. Tinha as 100 maiores agências missionárias mundiais, os representantes ou os presidentes estavam lá. E até hoje eu não sei como é que a Nação Forte recebeu um convite. Eu me sentia lá para estar no meio daquele negócio. Eu ficava assim, olhando, falei: o que eu estou fazendo aqui? E não foi 3 dias de cultos, foram 3 dias de trabalho. A gente ficou em mesas, dividimos todo o auditório por mesas setoriais, dividimos o mundo em vários setores. Eu fiquei na Europa, norte da Europa, trabalhando ações conjuntas em cada território para saber como aumentar o nível de evangelismo global. E foi muito bacana, fui muito inspirado por muitos homens ali. 2 vezes eu fui para o banheiro chorar. 2 vezes eu me retirei, eu fui para o banheiro e disse assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nem 5 pães e 2 peixes direito na mão para contribuir com isso aqui tudo. Então a gente vai fazer encontros agora mensais, via Zoom, a cada um ano vamos nos encontrar, porque a gente fez uma aliança por 15 anos, trabalharmos juntos, esses homens, por 15 anos, pensando no crescimento do cristianismo mundial. Aí, e agora que entra, esse sino tem um papel ainda, tá? Eu não esqueci dele. A última pregação, aí teve algumas pregações assim, foi de Joaquim Ludvigs, um sueco, pastor da maior igreja da Suécia. Ele também trabalha na Gateway, nos Estados Unidos, e mais em alguns lugares, na Bethany, ali na Louisiana. Ele foi trazer uma palavra. Irmão, eu vou dizer, eu já chorei na minha vida, mas que nem aquele dia. Eu não tinha mais o que esvair de mim. E esse cara, ele contou justamente uma história que eu quero trazer para vocês. Tem como botar o slide aqui para mim? Aquele slide, a lâmina número 1, página 1. Ele contou a história do Empress of Ireland, desse navio.
Vou dizer, eu fazia tempo que eu não via tanto pastor chorando por metro quadrado. Porque ele falou assim, olha, eu estava numa ascendente ministerial muito forte, ele falando, um crescimento muito grande, uma proporção muito grande, pregando no mundo todo, aquela coisa toda. Foi a história desse navio que fez eu sondar as minhas motivações, rever o que tem de valor, porque a gente vai perdendo essa dosagem com o tempo, tá? O que tem valor e o que não tem valor. A gente começa a dar valor para coisa que não tem valor, e o contrário é uma verdade, você sabe. Hoje eu dei mais valor por estar em casa, passa-se o tempo, né? A gente passa a dar mais valor para os filhos da casa, a gente passa a valorizar mais algumas coisas, e outras são importantes também. Tem coisas que eu orava há 10 anos atrás para que Deus fizesse na minha vida, que hoje eu tenho vergonha dessa oração, porque eu vi que ela era egocêntrica. Ela estava pensando no meu chamado e não em almas e no reino. Eu tinha vergonha, eu tenho vergonha de ter orado isso há 10 anos atrás. Tenho vergonha. Esse navio, o Impress, tem uma história bacana. O Titanic afundou na noite de 14 para 15 de abril de 1912. O Titanic você lembra, né? Tem filme? Jack, Rose. Até hoje a gente se pergunta, o cara cabia, né? Acho que dava naquela. Os dois davam ali. Enfim. Então ele afunda na noite de 14 de abril para 15 de abril de 1912. Todos os navios que fizeram essa rota de novo pelo Atlântico ali, pós-Titanic, já passavam ali numa grande, no mínimo, preocupação. Esse navio faz 2 anos depois a rota praticamente igual. Se botar o próximo slide, ele sai de Quebec, no Canadá, e ele vai em direção a Liverpool, na Inglaterra. Tinha a bordo 1.477 pessoas, uma parte de passageiro, outra parte de tripulação. Então um navio numa proporção até bem parecida com o Titanic, bem parecido. Então é esse navio aqui, que também 2 anos depois, faz a mesma rota, uma rota bem parecida, um mesmo caminho e tal, etc. O que acontece? Esse raio desse navio afundou também. Só que afundou de uma forma até meio esquisita, um pouco diferente. Não foi um iceberg, não foi nada disso. Ele afunda dessa forma aqui, ó, pode passar. Ele bate em outro navio. Um cargueiro norueguês chamado Storstad. É isso aí, mais ou menos. Você entendeu? Os dois batem, colidem. É uma coisa meio... Claro, não tinha o nível de equipamento que a gente tem hoje. Estou falando de 1914. Toda a questão que tem hoje, até aérea, os navios, etc. E esses navios se chocam, os dois afundam. Qual a diferença brusca do Titanic para o Impress? A diferença brusca está no próximo slide. O Titanic, ele demora, você lembra no filme, 3 horas e 40 minutos para afundar. O Impress, ele afundou em 14 minutos. Com 3 horas e 40 minutos, você viu que o navio faz assim, ergue, depois desce assim, aquela filme mostra com muito detalhe. A gente ainda tentando pensar como vai se salvar, será que eu busco aqui? O que acontece com esse navio? Não teve tempo para pensar muita coisa. Tinha número de botes e salva-vidas suficiente? Tinha. Porque depois do Titanic passou a ser uma regra, um nível de inspeção muito maior nos navios, porque o Titanic não tinha nem colete salva-vida e nem bote para todo mundo. Mas esse tinha. Qual o problema? Não deu tempo para acessar e chegar. Não deu tempo. Teve sobreviventes? Teve. E todos os sobreviventes declararam uma única coisa: os que sobreviveram foram os que conseguiram chegar perto dos coletes salva-vida.
as cabines que estavam mais próximas dos coletes, foram os que se salvaram, que entraram, pegaram o colete, jogaram na água, porque cerca de 60, ou não lembro agora, ou 90 minutos depois, aparece o navio e resgata os sobreviventes. Tá bonitinho esses slides, né? Quem fez foi a Lelê. A minha filha que é a técnica, a mídia. Eu só faço para ela assim, Lelê, faz aí, ela fala. Ok, qual o detalhe? Qual o detalhe disso tudo? Está no próximo slide. Nesse navio, tinha 120 jovens do Salvation Army, o Exército de Salvação. E eles estavam, justamente, vivendo um auge do avivamento. Lembra bem naquele período, gente? 1912, 1914, um auge do avivamento mundial. Essa turma estava fervendo no Espírito. E esses 120 jovens chapados do Espírito Santo, eles estão indo para um congresso em Londres, um congresso na Inglaterra, um congresso de jovens, um congresso de avivamento na Inglaterra. Então esses 120 jovens do Exército de Salvação, eles entram nesse navio em direção à Inglaterra para receber, e o navio afunda. Detalhe: a cabine desses meninos estava do lado dos coletes. Então praticamente quase todos eles conseguem acessar o colete e se jogar na água. Aí que está a questão. Quando está aquela barulheira toda, irmãos, griteiro, gente morrendo, afundando, águas geladas e tal, não houve uma voz de liderança geral, alguém no comando dizendo assim, ó, façam isso. Não houve. Eles de maneira conjunta, em pontos diferentes, os meninos começam a arrancar os seus coletes e entregar para algumas pessoas que estavam morrendo, e dizer assim, ó, eu sei para onde eu estou indo hoje, eu vou me encontrar com o meu Senhor, e vocês precisam, é uma chance que o Senhor está dando para você. Um dos sobreviventes, de 38 anos, é um dos relatos mais emocionantes. Ele diz que uma menininha, uma loirinha de 19 anos aproximadamente, vem nadando na direção dele, arranca e joga, salve-se! E ele, constrangido, falou, pô, mas essa menina tem toda uma vida pela frente. E ele pega e joga de novo para ela, salva-se você, menina. E ela brava, ela fica irada, você não está entendendo, ainda hoje eu estarei com o meu Senhor, eu sei para onde estou indo, eu estarei nos braços do meu amado Jesus, mas você precisa de uma chance, toma esse negócio. Então ele bota o colete. Esse homem é um dos testemunhos mais fortes. Todos os jovens do Exército de Salvação morreram. Todos. Não houve uma voz dizendo assim, ó, faz isso, você precisa fazer isso, etc. E o que acontece? Por que eu estou falando isso? O pastor Joaquim, esse sueco, lá onde a gente estava, quando ele entrou no púlpito, lá na Bethany, em Baton Rouge, ele entrou carregando uma espécie de uma gaiola, parecia ser uma gaiola, com um véu preto, e ele entrou assim, empurrando ela. Ele veio, e deixou no púlpito. Cara, todo mundo ficou olhando para o que o cara trouxe ali. E ele começou a pregar, e a gente acabou esquecendo aquele negócio ali do lado. Ele começou a pregar. Ele falou assim, olha gente, quando a primeira vez na Suécia, eu acessei essa história, eu me apaixonei por ela de tal forma que eu virei um historiador do navio. Tudo que é destroço, tudo que é artefato, tudo que esse navio, eu fui atrás de tudo que você possa imaginar. Eu fui procurar familiar vivo, daqueles que sobreviveram. Eu busquei relatos, esse pastor Joaquim falou, eu virei um historiador e eu orava todo ano, todo mês, porque eu queria alguma coisa daquele navio.
Foi quando nessa hora, o pastor Joaquim, ele tirou o véu que ele tinha, e apareceu isso aqui. Um sino do Impress. Foram vários sininhos que tocaram naquela noite. Ele falou assim: olha, Deus me permitiu, junto a uma organização específica, eu acessar. E esse sino que está aqui, ele falou, é um dos artefatos do Press of Ireland. Por que eu trouxe isso hoje, pastores? Ele falou assim. Porque para alguns, em 1914, o sino que tocou, só deu tempo de tocar aquele sininho com o navio afundando, para alguns foi uma chamada à condenação eterna. Mas para 120 jovens, foi uma chamada para darem as suas vidas pelo Evangelho, ajustando as suas motivações, colocando o coração de novo no lugar certo, entregando-se totalmente os seus recursos, a sua influência, a sua voz. Um sino ecoou naquele navio e chamou 120 jovens a se entregarem com tudo, sem dar desculpas. E ele pegou o sino na mão, pastor Joaquim, falou assim, só tinha pastores de, como eu falei, eu era a unha encravada lá de todo mundo. Ele falou assim, pastores, eu vou tocar esse sino aqui, e se você entender que você precisa reconsagrar ou rededicar a sua vida a Ele, para ser de novo aquele lá que se converteu, que só pensava numa coisa, ganhar almas para Jesus, irmão, e não mais estruturas e palácios e influências e nem networking. Tudo isso é importante no processo, mas voltar à essência, faz alguma coisa. E ele tocou o sino. Eu nunca vi tanto pastor chorando por metro quadrado na minha vida como foi naquele dia. Eu me joguei, Alexandre, debaixo das cadeiras. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu estava quase apagando a luz já. Acho que tocaram em mim e falaram assim, sai, volta, vai para casa, acabou já. Eu sumi, eu fui. Ali eu redediquei meu coração ao Senhor, renovei a minha aliança com Ele. Falei, Senhor, se há em mim algum caminho mau, se há alguma vaidade geográfica, territorial, somos a maior igreja da cidade, não sei o que, não sei, foi 20 nações, se tem alguma vaidade, por favor, sonda-me, esquadrinha-me, porque eu fui chamado para uma coisa só, ganhar almas para o Senhor. Você foi chamado para uma coisa só, ganhar almas de... para Ele. Sabe o que eu vou fazer aqui nessa noite? De maneira simbólica, mas profética. Eu vou tocar esse sino. Simples tocar de sino. E se você entender que isso mexeu com o seu interior, e você precisa rededicar o seu chamado a Ele, parar de dar desculpas, se ajustar ou reajustar dentro, que é um ano que você não vai mais botar desculpas disso ou daquilo, ou a sua zona de conforto, ou as suas motivações erradas, seja lá o que for, mas você, como aqueles jovens que ouviram um sino e está disposto a arrancar o colete e jogar no altar, não precisa nem se levantar, eu só quero que apague as luzes, por gentileza. Obrigado. Você vai sair do seu lugar quando eu tocar o sino e vai vir à frente. Então feche os teus olhos. Se você entende isso, se a palavra tocou você, um sino nessa noite é mais do que um sino, é um ato profético para aqueles que o Senhor está chamando nesta hora, para aqueles que o Senhor está chamando nesse tempo, para sermos novamente ganhadores de almas,
passejamos novamente, adorarmos a Ele com todo o coração, adorarmos a Ele com toda a nossa estrutura, com toda a nossa vida. Queremos nos lançar diante de Ti, Senhor. Que o toque desse sino nessa noite represente uma entrega total da Tua presença. Represente o mergulhar diante de Ti, Senhor. Estamos rededicando a nossa vida. Estamos reconsagrando os nossos chamados. Sim, um sino toca em Joinville nessa noite. E é Deus chamando os seus para esta grande obra. Fale com Ele nessa noite. Fale. Sim, Jesus. Ele virá. Sim, te adoramos, Jesus. Te adoramos. Soberano em poder, Ele virá. Te adoramos, Senhor. Eu vou estar nele, vejam Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Te amamos. Soberano em poder, Ele virá. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Te adoramos. Fale com Ele. Soberano em poder, dedique o seu coração totalmente a Ele nesse ano. Os seus dons, aquilo que você carrega. Está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Sim, é por Ti, Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Te adoramos. Dono dos meus dias, Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim, Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Dedicamos nossos talentos, o nosso tempo a Ti. Ele quem abriu o caminho para que eu Sonda-nos, Senhor, passasse. sonda-nos nesse Rasgou dia. o véu para que eu pudesse Sonda-nos, Senhor. entrar. Ele virá. É Ele. Foi Ele quem abriu o caminho para que eu passasse. Rasgou o véu para que eu pudesse entrar. Ele virá. Ele virá. Te adoramos. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Te adoramos, Senhor. Esses Teus filhos que estão no altar, pelos corredores nessa noite, nas suas casas, só Tu sabe como está a condição do coração de cada um. Só o Senhor sabe o gemido e a lágrima de cada um deles nessa noite. Mas eu sei que tem homens e mulheres aqui dedicando o seu coração no altar,
pedindo, Senhor, um reajuste, um reajustar das motivações. Nós queremos te adorar e te servir. Um sino toca nessa noite como uma chamada missionária para voltarmos, Senhor, para aquilo que é importante no reino, almas, vidas. Colocamos os nossos talentos e dons, Senhor, que foi o Senhor que deu, para ser única e exclusivamente, Senhor, um caminho de salvação. Sim, Jesus, nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda na nossa pequenez, que toda vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que nos impede de acessar níveis maiores caia por terra. Mas queremos viver, Senhor, no centro da Tua vontade, te agradar, te louvar, bendizer o Teu santo nome. Te adoramos, Senhor. Isso, adore Ele. Adore Ele nessa noite. Declare o seu amor por Ele. Erga a sua voz e adore o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Te amamos, Jesus. Sim, sim. Soberano Ele, poder virá, e o governo está nele. Vejam entrar, consigo a sua recompensa ele virá. Sim, Jesus. Soberano, Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, Senhor. Isso, nós estamos gastando a nossa vida. Isso, você pode fazer melhor aí. Abra sua boca e o adore. Abra os seus lábios e declare a soberania, a grandeza dEle. Sim, Jesus, te amamos. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa e virá. Soberano em poder, Ele virá. Está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que Ele apareça, que eu me
você decidindo morrer para que outro viva. Não tem nada a ver com a bondade. Aquela menina não estava sendo boa, ela estava sendo justa. Não tem a ver com bondade, tem a ver com justiça. O que é justiça? É dar a alguém um direito, mesmo que essa pessoa não saiba. Ela já era uma salva, mas aquele homem que morreu, ele tinha o direito da salvação. Então ela não foi boa, ela foi justa. Ela deu a ele um direito que ele tinha, que ele não sabia, que era o direito da salvação. Pois todo aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois qualquer um que tentar preservar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, encontrá-la. Lembra da palavra de ontem? Não confunda divisão com separação. E agora esse ensino é nosso. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, meu Deus, que diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Você quer ver uma diferença entre bondade e justiça? A lei, ela não é boa, ela é justa. O juiz de direito, ele não exerce bondade, ele exerce justiça. Quando ele bota um na cadeia e solta o outro, ele não está sendo mal para um e bom para o outro. Ele está sendo justo. Então a gente, porque na prática da bondade, nós vamos só fazer para quem merece. No nosso julgamento, na prática da justiça não. Quer ver uma coisa que a justiça faz, que às vezes a gente não entende? Tem um filho que nunca se importou com os pais, nunca se responsabilizou por nada, passou a vida devoluta, perdido nos vícios, na bandalheira, só incomodou, entristeceu e os pais morrem. Na hora de dividir a herança, ele tem parte igual junto com todos os seus irmãos que eram bons. Por que ele tem? Porque isso é justiça, direito assegurado. Ele tem o direito. Então a prática da justiça é o que deve governar a igreja. Porque a igreja ela foi assistida primeiro por misericórdia, segundo por amor, terceiro por justiça. Quando Deus olha para o mundo perdido, porque Deus agora ele olha para o mundo perdido, como ele fez lá com Nínive, e ele ama. Aí Deus amou de tal maneira que deu seu Filho amado. Então agora através de Cristo justificados diante de Deus. O justo pelo injusto, a menina salva pelo perdido. Por quê? Porque ela já sabia para onde ela estava indo. E ele tinha o direito da salvação, mas ele estava indo para o inferno se ele morresse naquele dia, porque não reconhecia Jesus. Então não tem nada a ver com bondade. Essa menina aqui da padaria, ela me atende muito bem, então eu vou falar de Jesus para ela. Essa aqui nunca olha na minha cara, não quero nem saber dela. Isso não é justiça. Isso é o nosso coração corrompido. A justiça, as duas têm o mesmo direito de salvação e de vida eterna. Meu Deus, pastor André, acabou comigo esse negócio. Nem tu ferrou comigo, deixou o sino aqui. Cada vez que eu olhar para esse sino, eu lembro agora o que eu tenho que fazer. E sabe uma coisa interessante? Eu trouxe um sino de Israel a primeira vez que eu fui para lá. Então, até hoje na minha sala, nunca usei, nunca trouxe para a igreja aquele sino. É porque era o tempo de Israel. Aquele vai ficar lá, esse aqui vai ficar aqui. Os diáconos, é o azeite esse sino aqui até o dia que Deus mandar tirar, tá bom? Deixa ele aqui porque ele é um memorial agora diante do Senhor. Nossas motivações. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Deus falou
pelo apóstolo André, que era para deixar esse ensino aqui. Então realmente é nosso. Você percebeu que Deus está fazendo a construção, separação? Ele está separando um povo para o propósito. Então Ele está alinhando, fique tranquilo. Até o dia 7 nós estamos mais mole que o couro da barriga. Até o dia 7 nós estamos triturados. Agora sabe o que é legal? Deus só corrige ao filho que Ele ama. Porque Ele vê que no nosso coração ainda está disposto, não só disponível. Ainda está disposto. Daqui para frente o mundo ele deve entrar numa crise terrível. Mas a igreja de Cristo ela não entrará, porque ela é a igreja de Cristo. Ele se proteger, eu já falei. A tua deliberação, esse ano vai ser, não, eu profetizo que a minha família estará segura no Senhor, a minha igreja, o povo de Deus, eu decreto, eu profetizo, porque o que ligamos na terra está ligado no céu, é para a igreja, para o que for separado para o Senhor. E Deus está nos alinhando, Ele só quer que a gente se posicione, ou reposicione, ressignifique. Amém? Obrigado, apóstolo André. Meu Deus, hoje é difícil me jogar no chão, tá? É difícil, mas hoje quem me conhece sabe que eu não sei se alguém já me viu uma vez aqui na frente de joelho quando alguém para, mas hoje, cara, foi um Raduga sem misericórdia. Hoje eu não aguentei. O quê? Foi pior do que o de Salo Lama não sai lá, aquele sai da lama não sai lá. Foi pior. Porque o problema, André, é o que nos motiva a fazer o que estamos fazendo, não é o que estamos fazendo. É quando a minha confiança ainda está nas minhas estratégias, não no plano perfeito. Bom, eu sei que o Espírito Santo ministrou teu coração e é bom tu botar um espelho na frente e deixar ele falar, enquanto dá tempo. Porque ele diz: quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você decidiu ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Não espere ser vomitado pelo Senhor. Não espere. Vamos orar para encerrar.